Olá, meu nome é Alan Chaves, estamos aqui no Love Hut em São Paulo e vamos fazer um prato que eu fiz hoje aqui de manhã pro pessoal, tofu assado com molho de cogumelos. Bom, pro prato de hoje nós vamos precisar 2 colheres de mostarda, 1 colher de açúcar mascavo, 1 xícara de shoyu, 1 xícara de azeite de oliva, pimenta do reino a gosto, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado, cogumelo Paris, meia cebola cortada em cubos grandes, gergelim preto, cebolinha, cogumelo shiitake, 50 gramas. Bom, para começar, já que é um prato que vai no forno e demora um pouquinho, então a gente vai primeiro colocar o tofu no forno, e enquanto ele for assando, nós vamos fazendo o molho de cogumelos, tá? Então para isso nós vamos pegar uma peça de tofu, tá? Vamos cortar mais ou menos 1 centímetro de grossura. Essa daqui para mostrar para vocês um detalhe muito importante, tá? Nós vamos pegar essa peça, vamos transformar o quadrado aqui em 2 triângulos, tá? Nós vamos transformar o quadrado em 2 triângulos, tá? E nós vamos fazer um corte com a ponta da faca, tá? Bem de levinho, tá? Para não abrir o tofu até o final. Isso aqui para criar como se fosse umas guelras para entrar o suco que a gente vai preparar aqui, tá bom? O que nós vamos fazer aqui é um marinado, tá? Nós vamos fazer um molho para saborizar o tofu, tá? Vamos deixar ele de molho para ele absorver. Então assim, ó, isso aqui é uma ideia, tá? Você pode usar na sua casa o que você tiver de molho, de tempero, de acordo com o seu gosto, para saborizar isso daqui. E se você tiver um tempinho, se você se planejar, deixar uma meia hora o tofu ali descansando, quanto mais tempo descansando, melhor vai ficar, porque ele vai sugar o tempero, tá bom? Vamos lá então. Então, para fazer esse molho, nós vamos usar um pouquinho de shoyu, tá? Toma cuidado com o shoyu porque ele tem bastante sal, tá? Varia de shoyu para shoyu, mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Então se você colocar shoyu, não precisa colocar sal, tá? Vou colocar aqui umas 2 colheres de sopa de mostarda para mais ou menos meia xícara de shoyu, tá? Para vocês terem uma noção. 1 colher de sopa bem farta de açúcar mascavo, um pouquinho de óleo de gergelim torrado, só para dar um saborzinho, um pouquinho de pimenta do reino. E um pouco de azeite de oliva, tá? Para não ficar muito forte, para render mais também, pode colocar um pouco d'água, tá? E mistura ou com batedor de arame ou com garfo. Feito o molho, eu vou explicar aqui para vocês como se coloca por cima aqui do tofu, tá? Deixa eu ir mais pertinho aqui. Tá? Vou colocando por cima, não tem problema cair do lado, tá, pessoal? Se você quiser, é interessante também você untar a forma com um pouquinho de azeite de oliva ou óleo, tá? E essa parte aqui vai ficar na forma, tá? Ela vai secar, tá? Então, não tem problema. Então, todas essas guelras aqui vai entrando
o molho dentro e vai saborizando. O tempo no forno varia bastante de forno para forno, tá, pessoal? Então, você vê que o líquido que está em volta já secou, você vê que ele já está um pouquinho mais durinho, tá? Você pode tirar do forno, tá? É legal você aproveitar também, desliga o forno, deixa ele um tempinho ali dentro para aproveitar ainda, tá? O calor, né? Economiza um pouquinho de gás, tá bom? Agora nós vamos fazer o molho de cogumelo, tá? Então, antes de tudo, nós vamos ferver um pouquinho d'água, tá? Quando a água ferver, você desliga e coloca o cogumelo, tá? Isso aqui é o cogumelo shiitake seco, tá? E daqui a pouquinho a gente já volta com ele pronto. Tá? Depois de colocar ele na água fervendo, tá? Eu desligo a água, deixo ele por uma meia hora e ele fica molinho, tá? Aí dou uma lavada nele em água corrente, tirar essa parte do talo aqui, que era um pouquinho mais dura, tá? E vou separar. Nós vamos aqui fatiar o cogumelo. Agora vamos cortar o cogumelo Paris. Em uma panela pré-aquecida, eu vou colocar o azeite de oliva e vou refogar a cebola. É importante que faça esse barulhinho, tá, pessoal? Esse tch, que se não fizer esse barulhinho, ela vai cozinhar no óleo e não refogar, tá? E assim que a cebola começar a suar, que é soltar água, tá? Um pouquinho antes dela dar uma douradinha, eu já vou colocar o cogumelo shiitake. Vou refogar. Vou deixar ele saborizando, tá? Para daqui a pouco já colocar o cogumelo Paris. E agora vamos colocar o cogumelo Paris, tá? Lembrando que o tofu está assando no forno, tá, pessoal? Por isso que é interessante você fazer as coisas no forno, ou um arroz, ou um macarrão sempre antes, enquanto a água vai esquentando, ou o arroz vai cozinhando, ou alguma coisa do forno vai sendo feita, você vai terminando a outra parte. Tá? Aí você termina mais ou menos no mesmo tempo. Agora que ele já soltou um caldinho, eu vou colocar o shoyu para ele ir refogando no shoyu. Com isso já temperando, tá? Aqui ele vai pegando uma corzinha. Bom, vou dar um segredinho aqui para vocês, tá? Geralmente quando você come um yakisoba, você come ele com aquele caldo bem espesso, bem grosso. Aí tenta fazer em casa e ele fica aguado. Vou dar o segredinho para vocês, tá, pessoal? O negócio é o seguinte, ó. Vou pegar um potinho aqui, tá? Vou pegar amido de milho, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar água. E vou misturar
Não coloca o amido de milho direto no cogumelo ali, tá? Porque senão vai ficar cheio de bolinha, tá? Então mistura antes e depois coloca. Na realidade, é como se fosse um mingau salgado, tá? Trocando em miúdos, assim, tá? Então temos aqui um molho, né, super cremoso, tá? Então, engrossado com o amido de milho. Nós vamos tirar o tofu aqui do forno. Tá? Ele já está no ponto já. Depois de tirar do forno, colocamos o tofu no prato e vamos adicionar o molho de cogumelo. Tá? Para decorar, vou colocar por cima aqui uma cebolinha picada. E um gergelim preto em volta. Bom, então fica a dica aqui para vocês, tá? De um prato fácil de fazer, tá? Barato também, porque apesar de ter cogumelo, ele rende bastante, tá? Então fica essa dica de um prato principal. Hoje a gente fez ele junto com o risoto, tá? É uma boa dica, tá? Ou um purê, pode ser um purê de batata, um purê de mandioquinha, um purê de mandioca, também fica bem gostoso, tá? Uma dica também, como é um molho oriental, você pode colocar um pouquinho de amendoim também junto para adicionar uma crocância. Ou seja, o que você inventar na sua casa, tá? Que você sentir que combina, aposte nisso, tá? Aposte nessa sua criatividade, no seu instinto de cozinheiro, tá? Porque a gente também segue um cardápio aqui, mas a gente também cozinha com coração, assim. Então as ideias que vêm, a gente tenta aplicar e sempre sai bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez. Meu nome é Alan Chaves, eu tô aqui no Loving Hut em São Paulo. Até mais!